que a gente está num momento bastante ingrato, né? Para não dizer num momento autocrático da nossa história. Nós estamos vivendo uma grande mentira. As pessoas que ousam contestar, que é o instrumento que sobra ao povo numa democracia, ou seja, olha que engraçado, engraçado não, porque é trágico, o uso do único instrumento democrático pelo povo numa democracia, que é a contestação, o único instrumento democrático, sublinho, o uso do instrumento democrático é comumente chamado de fake news e assim tratado como um crime de lesa pátria, de lesa democracia, e as pessoas estão pagando caro, sendo perseguidas, sendo vigiadas, sem que saibam, sem mesmo que exista um processo. Sabe-se lá Deus amparados em quê? Mas a verdade é que nós estamos vivendo um país em que usar o instrumento democrático da contestação é perigoso. E aqueles que enchem a boca para falar em democracia são tudo menos democráticos, porque são anti-ocidentais, são anticivilizacionais e, sendo assim, são anticristos, porque a civilização é um fruto da filosofia cristã. São pessoas que querem falar em união, mas, na verdade, eles querem a dominação ou a exclusão forçada, não aceitando a contestação, obviamente, é uma decorrência disso. Um país que não passa no teste da soberania do povo, porque o povo, coitado, só é soberano se pode contestar. Se a democracia é representativa e o único poder que lhe sobra é a contestação, um povo só é soberano se ele contesta. Um território só é soberano se o Estado tem o monopólio da violência. E não é o caso. Nós temos aqui facções criminosas. E, por fim, o próprio direito não é soberano e não tem poder nenhum porque ele é desvirtuado a todo momento. E a questão é, nesse exato momento, nós vimos a nomeação, a indicação, a aprovação e a nomeação, a posse do primeiro-ministro indicado por Lula ao STF nesse seu terceiro mandato, que é o seu ex-advogado, o atual ministro Cristiano Zanin Martins, que tem bugado a cabeça da direita e da esquerda. Por quê? Porque ele é a primeira pessoa que em Brasília está fazendo aquilo que prometeu fazer, que é aplicar o direito da maneira que o direito deve ser aplicado, da maneira como ele está escrito, de uma maneira garantista. Bugou a esquerda porque no julgamento da ampliação da homofobia e da transfobia dentro de tipos penais, ele foi o único que lembrou que existem os chamados pressupostos processuais. Ele falou, tá, tudo bem, o mandado de injunção foi julgado, a homotransfobia está sendo equiparada ao racismo, mas pedir para agora ser equiparada também a calúnia, a injúria, a difamação, aos crimes contra a honra já é demais. Os embargos de declaração, eles não se servem à ampliação do escopo do processo. Então, eu sou contra. Não que eu seja a favor do preconceito, não que eu seja aqui um disseminador da homofobia, não que eu não queira que pessoas que ofendem, que batem, que machucam, que discriminam as outras saiam impunes. Eu voto contra porque isso não se pode fazer através de embargos de declaração. Aí todo mundo assustou. Eu, por exemplo, eu achava que ninguém mais era capaz de pensar em pressupostos processuais do STF. Aí vem o Cristiano Zanin e aplica com correteza. Aí depois vem a discussão, aquela discussão bizarra da descriminalização das drogas, e ele vem e diz, não, isso não é assunto para a gente. Eu não posso. E ele fica o voto solitário ali. E o ministro Marco Aurélio Mello, né, que já se aposentou aos 75 anos, hoje saiu em defesa do ministro Cristiano Zanin.
Se eu fosse ministro, eu faria a mesma coisa que ele, que é respeitar o direito, respeitar a Constituição, respeitar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, ou seja, cumprir o seu trabalho, fazer aquilo que se espera de um guardião da Constituição e de um conhecedor profundo da lei. E aí toda a esquerda achava que ele ia quebrar a banca, mas estão dizendo que ele é um homem hétero, branco, católico, conservador. Não! Ele é um homem do direito. Perfeito. Mas eles queriam lacração. E a direita agora está assim. Poxa, foi a melhor coisa que podia acontecer. Porque você veja, as nomeações do Bolsonaro também não foram aquela Brastemp. Tanto é que, apesar do fato do Nunes Marques, acompanhado do André Mendonça, terem sido as únicas vozes que se levantaram contra a denúncia das pessoas que foram presas, investigadas, estão em liberdade provisória, algumas ainda estão presas, apesar da dupla Nunes Marques e André Mendonça terem sido as únicas vozes solitárias a falar: opa, peraí, não teve individuação de conduta. Não dá para aceitar essa denúncia, o PGR. Não podemos aceitar. Apesar deles terem feito isso, hoje, na data de hoje, o Nunes Marques começou a agendar os julgamentos das pessoas denunciadas. E a gente vê aí uma coisa bastante, mas muito bizarra, que me incomoda demais, que me faz ter certeza de que, por mais que a vida não seja fácil como jornalista, por mais que estar exposto à mídia não seja a coisa mais segura nestes dias em que o amor venceu, Amor Estranho Amor, do filme de Walter Cury, com Xuxa Meneghel e grande elenco, por mais que dar a cara a tapa, ter a vida exposta, revirada, tornar-se uma pessoa que é querida por muita gente do bem, mas, ao mesmo tempo, difamado e caluniado por muita gente que é partidária desse presidente que aí está, porque eu não sei se você viu, ontem saiu uma entrevista minha na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, né? Uma página inteira. E a Mônica Bergamo, ela escolheu uma resposta minha para ser o título dessa entrevista de página inteira. E eu gostei muito da escolha que ela fez. Eu gostei muito. O título foi o seguinte: eu nunca levei garrafada de evangélico, mas já levei de bicha na parada. Porque esse povo, raios terrivelmente evangélicos, por mais que eles tenham preconceitos, como todas as pessoas têm preconceitos, quando eu os encontro na rua, especialmente depois do acontecido na terça-feira comigo, eles me falam o seguinte: eu posso orar por você? Agora, quando eu encontro uma bicha militante na rua, ela fala: ah lá, fascista perdeu o emprego.